Olá! No último programa nós começamos esse capítulo 2 a respeito de locais de celebração, aquelas 4 questões que nós já comentamos as 2 primeiras, quem celebra e como celebrar, estão na videoaula de número 061, e hoje nós terminamos essa parte aqui com a questão do tempo litúrgico e os locais de celebração, respondendo então, ou comentando, as questões que o Catecismo nos apresenta, quando celebrar e onde celebrar. Nesse encontro de hoje, nós estamos fazendo um resumo de 24 parágrafos que você pode consultar depois no próprio Catecismo. Eles são do 1163 ao 1186. Então vamos lá, que tem muita coisa para se falar, claro, liturgia sempre é um assunto empolgante, é um assunto que nos interessa de perto, porque a liturgia é obra de Deus, feita para nós, celebrada conosco nos céus e na terra, como nós já comentamos anteriormente, e é onde se derramam as graças sobre todo o povo de Deus, onde nós queremos sempre estar nessa caminhada para a casa do Pai, né? Então vamos lá com essa primeira das 2 questões de hoje, quando celebrar. Quando já indica aí uma questão de tempo, e o tempo é o tempo de Deus, é o hoje. Para nós que temos tempo, desde que a gente nasce, o tempo para nós é cronometrado, mas para Deus não existe tempo. Depois que a gente ressuscitar, nós já comentamos isso, também não teremos mais tempo. Aí a gente entra na eternidade, é aquele dia que o Senhor fez para nós e é um dia que não termina. Então, vamos para o primeiro parágrafo desse encontro de hoje, que é o de número 1163, que nos mostra esse assunto, que nos faz essa introdução ao assunto do tempo da liturgia, o tempo litúrgico. Leia comigo. A Santa Mãe Igreja julga seu dever celebrar, com piedosa recordação, em certos dias fixos, no decurso do ano, a obra salvífica do seu divino esposo. Em cada semana, no dia que ela passou a chamar Dia do Senhor, recorda a ressurreição do Senhor, celebrando-a uma vez por ano, juntamente com sua sagrada paixão, na solenidade máxima da Páscoa. Ela desdobra todo o mistério de Cristo durante o ciclo do ano. Recordando assim os mistérios da redenção, franqueia aos fiéis as riquezas das virtudes e dos méritos do seu Senhor, de maneira a torná-los como que presentes o tempo todo, para que os fiéis entrem em contato com eles e sejam repletos da graça da salvação. O que nós destacamos aqui? O Catecismo nos mostra que a solenidade máxima da Igreja é a Páscoa. Então, aqui já derruba aquela teoria de que muitos acham por aí que o Natal é a grande festa cristã, é a maior festa da cristandade, como muitas vezes a gente ouve ou vê em algumas publicidades, no comércio, né, que é a maior festa dos cristãos. Claro, o Natal é uma época bonita, é um final de ano, é aquela expectativa de um ano novo em breve, né, poucos dias, mas não é a maior festa da cristandade. Claro que a encarnação faz parte também do mistério da fé, mas a festa solene maior da Igreja é a Páscoa. Então, tudo caminha para esse dia, o dia que o Senhor fez para nós. Se Cristo não tivesse ressuscitado, né, vã seria a nossa fé. Então, a Igreja
tem o seu esposo nesse dia em que ele vence a morte, é claro que ela marca um dia para que essa solenidade aconteça para todo o povo. Mas a gente também vê que existe o dia do Senhor, que é o domingo, como nós já vamos ver no próximo slide. O dia do Senhor é porque a Páscoa a gente celebra todas as santas missas, de segunda a segunda. Toda Santa Missa se recorda esse mistério da fé, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então o domingo, que é sempre o 8º dia, mas é o primeiro dia da semana, o dia que Jesus ressuscitou, os cristãos passaram então a guardar o domingo, e é nesse dia que a gente é convidado com todo o povo a participar da Santa Missa, da Eucaristia, pelo menos uma vez por semana. E que dia é esse? O dia do Senhor, o domingo. Mas todas as missas, de segunda a segunda, qualquer horário, sempre se recorda a ressurreição do Senhor. Ah, mas e uma missa, digamos assim, de luto, uma missa pelo 7º dia, também é festa? Sim. A missa, a gente reza pelos fiéis falecidos, a gente pede a Deus, né, essa misericórdia e a salvação das pessoas falecidas, dos nossos parentes, pessoas queridas, mas a missa é a celebração da Páscoa do Senhor, qualquer dia, qualquer horário. 1166 é o dia do Senhor. Nós estamos vendo a questão quando celebrar. Leia comigo. Devido à tradição apostólica que tem origem no próprio dia da ressurreição de Cristo, a Igreja celebra o mistério pascal a cada 8º dia, no dia denominado com razão Dia do Senhor ou domingo. Queremos lembrar aqui que a palavra domingo vem do latim dominus, que se traduz por Senhor. Dominus, Senhor, quem tem o domínio de algum bem, de alguma propriedade, tem o seu senhorio. Então, dominus, domínio, lembra sempre o Senhor. Ora, o dia do Senhor é o 8º dia, ou seja, para nós, o primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana, domingo, depois vem a segunda, a terça, a quarta, a quinta-feira, a sexta, o 6º dia, o sábado, aí começamos uma nova semana. Até é bom a gente lembrar que tem gente que faz uma confusãozinha aí, quando fala bom fim de semana e inclui o domingo. Como, por exemplo, no sábado se diz bom fim de semana e inclui o domingo. Não, o domingo não é fim de semana. O domingo é o primeiro dia de uma nova semana. Você no sábado poderia dizer um bom fim de semana e um bom início de semana, né? Mas isso é apenas um detalhe. E a palavra domingo, então, vem, né, como origem do dominus, vem dominicus. Dominicus, que é o dia do Senhor, dominico, em português, domingo. 1167, vamos lá. O domingo é, por excelência, o dia da Assembleia Litúrgica, em que os fiéis se reúnem para, ouvindo a palavra de Deus e participando da Eucaristia, lembrarem-se da paixão, ressurreição e glória do Senhor Jesus e darem graças a Deus que os regenerou para a viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Então, que esse dia fique sempre reservado para o encontro dos fiéis em torno do altar. Quando nós estivermos aqui num encontro sobre a Eucaristia, nós vamos entrar em mais detalhes sobre a necessidade que nós temos de ir pelo menos uma vez por semana, que é o domingo, à mesa do Senhor, onde nós vamos nos fortalecer, receber graças, receber o Jesus em nós mesmos, para nos fortificarmos na caminhada.
O ano litúrgico é clássico, né? Muita gente já conhece, mas é bom a gente sempre destacar os pontos principais, que durante todo o ano esse mistério pascal é levado pela Igreja a cada uma das celebrações. Todas elas se concentram aqui, no domingo de Páscoa. Vocês encontram, né, esse disco aqui na internet com facilidade para que vocês possam ver mais de perto. Mas a gente quer destacar aqui que a gente começa um ano litúrgico no Advento. Sempre 4 semanas, 4 domingos antes do Natal. Então, como o Natal é fixado no dia 25 de dezembro, se vê os 4 domingos anteriores a esse dia 25, e aí se começa um novo ano litúrgico. Nós já sabemos também que cada ano litúrgico tem um evangelho que é destaque para os domingos. Por exemplo, no ano A é o evangelho de Mateus, o ano B de São Marcos, o ano C de São Lucas. E o evangelho de João é lido em todos os anos, principalmente nas solenidades e em festas principais. Então, no Advento se começa um novo ano litúrgico. O que é esse ano? É o tempo em que nós estamos, o tempo de Deus é o hoje, mas nós estamos dentro do tempo, e a Igreja faz questão que durante todos os 365 dias de um ano, nós estejamos nessa liturgia, nesta celebração do mistério pascal. Nós temos então o tempo do Natal, chamado aqui ciclo de Natal, Advento, o próprio Natal, e essas festas ou solenidades pós-Natal, Sagrada Família, Santa Mãe de Deus, a Epifania, que é a manifestação aos chamados Reis Magos, e termina o ciclo do Natal na festa do batismo de Jesus. O batismo já é tempo comum. Então, depois do ciclo do Natal, vem um tempo comum de domingos variáveis, porque sempre depende de que dia em que foi marcada a Páscoa para determinado ano. Nós já vamos também ver isso daí. O domingo de Páscoa, você vai contar os 40 dias úteis, contando de segunda a sábado, que são os domingos, são as semanas da Quaresma. Nós não temos tempo aqui agora de mostrar isso, né, com detalhes, como que se contam esses 40 dias úteis a partir do sábado da Semana Santa, que é a Vigília Pascal. Dali em diante, você começa a contar para trás 40 dias úteis. Pula os domingos que você vai chegar à quarta-feira de cinzas. Um tempo de penitência, em preparação para essa grande festa dos cristãos, a festa máxima da cristandade, que é a Páscoa. Nós comemoramos a ressurreição de Cristo e a nossa própria ressurreição, porque com Ele morremos e com Ele nós ressuscitaremos. Temos a Semana Santa, tal, né? Todo mundo já tem isso mais fácil, né, na sua memória. Depois tem o tempo pascal, são 7 semanas, 7 semanas, porque cada semana tendo 7 dias, 7 vezes 7, 49. Então, no 50º dia, no dia 50, nós temos a solenidade de Pentecostes. Como nós contamos assim, né? Penta significa 5, Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, Jesus cumpre aquela promessa que ele tinha feito aos apóstolos de enviar o Espírito Santo, não só sobre os 12, sobre os discípulos, mas sobre toda a igreja. É assim que Jesus, com o Espírito Santo em Deus Pai, permanece conosco até o final dos tempos.
Aí nós terminamos então o tempo pascal, depois do Pentecostes, começa novamente o tempo comum. O que significa o tempo comum? Nós ainda estamos naquela questão, quando celebrar, né? Tempo litúrgico. No tempo comum, nós vamos reviver, olha lá o que está escrito, revivemos tudo o que Jesus Cristo disse e fez para a nossa salvação. Aqui na primeira parte do tempo comum, que é antes da quarta-feira de cinzas, Jesus dá início às suas primeiras pregações. E aqui a gente revive os diversos ensinamentos de Jesus Cristo, dia após dia. Geralmente as leituras são sequenciais e a igreja já dispôs de uma tal forma que todos os livros das Sagradas Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento, são lidos ao longo, de alguns anos, 3, 4, 5 anos. Todos eles, toda a Sagrada Escritura é lida nas missas sequencialmente. Quem tem esse costume, de acompanhar a liturgia diária, o que é muito útil, o que é muito recomendável, vai vendo que as leituras são sequenciais. E assim, durante todo esse tempo, até o último domingo do tempo comum, em que celebramos Jesus Cristo, Rei do Universo, termina esse ano litúrgico. E nós vamos começar um novo ano. O novo ano para a igreja não é o ano civil. O ano civil, 1º de janeiro. Para nós, não. Para nós cristãos, o ano litúrgico começa no 1º domingo do Advento. Terminou o tempo comum, com a solenidade de Cristo Rei, nós vamos começar um novo ano. E assim nós caminhamos durante os 365 dias, vivendo o ano litúrgico. E aqui vocês encontram um resumo dos parágrafos 1168 a 1171. Ou seja, a igreja reza com o seu Salvador. Nós vamos ver isso também, porque temos aqui a questão da liturgia das horas. Durante o ano litúrgico, nós temos as festas ou memórias dos santos e santas, inclusive da Mãe de Deus. Muitas festas e solenidades de Maria, a Mãe de Deus. Então, nós encontramos nesses parágrafos 1172 e 1173 que nós nos espelhamos nesses modelos, nesses exemplos de fé que os santos nos transmitem e principalmente caminhando com Maria. Maria, nossa mãe, Consoladora dos aflitos, Mãe Rainha, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora Aparecida e tantos, mais de 1000 títulos Nossa Senhora recebe e nós procuramos estar sempre celebrando com ela essa mulher única na história da humanidade, que é a que nos deu o Redentor, que nos deu o Salvador. Maria Imaculada. Tanto que nós já começamos o ano, no dia 1º de janeiro, com o maior e melhor título de Maria, que é Maria, Mãe de Deus. E vamos, até no ciclo aí do Natal, do ano todo, temos inúmeras festas de Maria. E os grandes santos e os pequenos também, claro, mas todos eles servindo de exemplo, sendo padroeiros de inúmeras comunidades, milhares e milhares de comunidades por todo o mundo. Neles nós aprendemos também que se eles conseguiram, nós também podemos sim conseguir. A questão da liturgia das horas, que o parágrafo 1174 nos apresenta. A liturgia das horas, ela se constitui de orações já fixas para todo o mundo, de acordo com o tempo do dia. Nós temos monges, monjas,
que inclusive celebra até de madrugada. Mas normalmente temos as laudes, né? A hora tércia, a hora sexta, que é o meio-dia. Nós temos também a oração da tarde, as vésperas e as completas à noite. O que significam esses salmos que nós cantamos, esses hinos, essas orações, às vezes de acordo com a solenidade ou a festa do dia? Nós estamos constantemente em contato com Deus, rezando com Jesus Cristo, que não para, não cessa de interceder por nós e de nos estender a salvação. É Jesus rezando e nós rezando com Ele. Chama-se isso santificação do tempo. A liturgia das horas, que todos os clérigos são, sim, obrigados a rezar, mas não por obrigação, mas porque é com gosto, com alegria que nós fazemos essas orações diariamente, desde a manhã até a noite, mas também os leigos e leigas são convidados a fazer essa celebração da liturgia das horas, que é a santificação do tempo. Que adianta a gente passar pelo mundo sem oração, sem santificar o tempo que nós temos aqui? Aí a gente poderia até falar assim, meio que brincando, né? Está se perdendo o tempo, porque o melhor tempo é o tempo com Deus. A última questão das 4 é onde celebrar. É a questão do espaço litúrgico, que inclusive é um tema que está sempre aí em debate, para que a gente tenha esse lugar sagrado, privilegiado para as nossas celebrações dos sacramentos em geral. Então, o lugar da celebração é um lugar de respeito, um lugar de veneração e um lugar que nós temos que respeitar e defender. Vamos ler esses 2 parágrafos, o 1180 e o 1181. Onde celebrar? Quando o exercício da liberdade religiosa não sofre entraves, temos muitos países que põem esses entraves, né? Os cristãos constroem edifícios destinados ao culto divino. Essas igrejas visíveis não são simples lugares de reunião, mas significam e manifestam a igreja viva neste lugar, morada de Deus com os homens reconciliados e unidos em Cristo. A casa de oração, onde a Eucaristia é celebrada e conservada, onde os fiéis se reúnem, onde a presença do Filho de Deus, Jesus, nosso Salvador, o qual se ofereceu por nós no altar do sacrifício, é honrada para auxílio e consolação dos cristãos. Deve ser bela e adequada para a oração e as celebrações religiosas. Nesta casa de Deus, a verdade e a harmonia dos sinais que a constituem devem manifestar o Cristo que está presente e age neste lugar. Então nós temos nossas igrejas, lugar que nós frequentamos para os sacramentos, principalmente a Eucaristia. Casa de Deus, morada de Deus com os homens. Ali, geralmente, nós temos também o sacrário, onde Jesus está na Eucaristia, sempre ali nos aguardando nossas visitas, nossas orações, esse contato frequente. Que bonito que é estar sempre unido a Cristo, também ali no sacrário. Quando passamos próximo a uma igreja, às vezes não custa, né? Uns 5 minutinhos que a gente entra e faz ali uma adoração ao nosso Salvador. Então todo esse espaço, ele tem que ser liturgicamente adequado, belo. Não pode ser de qualquer jeito, nem ostentação, nem luxo, né? Que às vezes não é tão necessário,
mesmo que seja uma simples capela, mas um lugar de respeito, um lugar de veneração. Nós trazemos aqui, né, uma foto do presbitério da Catedral de Barretos. O presbitério é esse espaço, vem da palavra presbítero, né, padre. O bispo também é padre. Antes de ser nomeado bispo, ele é presbítero. O presbitério é o lugar onde fica o altar. O altar é o lugar sagrado por excelência. Aliás, ele é consagrado mesmo para isso, para acontecer o mistério pascal. Ali é a Santa Ceia, ali é o Calvário, ali é o sepulcro, onde nós rezamos, né? Oferecemos Jesus Cristo, porque ele se oferece, a gente se oferece com ele. Nós vamos ver isso mais no sacramento da Eucaristia. Então, todo o esforço da igreja é para nos reunir em torno desse altar, para nós oferecermos o santo sacrifício. Então, como nós estamos falando de onde celebrar, a gente destaca o presbitério, a gente destaca o altar, a gente destaca o ambão. O que é o ambão? Ambão é de onde se proclama a palavra de Deus. Quando os leitores, né, devidamente preparados, eles têm esse dom, esse ministério de bem proclamar a palavra de Deus, eles apenas estão emprestando o seu corpo e a sua voz para Deus que fala com o seu povo, do ambão. Então é o momento de todos nós dirigirmos o olhar para essa mesa, a mesa da palavra. A palavra é alimento. A palavra de Deus, ela nos sacia, ela também quer ser esse fortificante que nós precisamos para a caminhada. A mesa da palavra e a mesa do pão da vida se completam nessa celebração da Santa Missa. Temos também, além desse local todo, a gente pode citar aqui também o batistério. O batistério é um local apropriado, aqui na catedral fica mais, né, aqui à esquerda, ou à direita, se está vendo do lado do altar. Ali é o batistério, é onde a criança nasce de novo e se torna filho adotivo de Deus. Então deveria também ter um local apropriado, muitas igrejas têm, é o confessionário, onde acontece o sacramento da penitência. E assim nós temos esses comentários no catecismo a respeito dessas 4 questões, e hoje nós vimos essas 2, o tempo litúrgico, quando celebrar e onde celebrar, o local de celebração, as igrejas e esses locais consagrados para celebrarmos o tempo todo, o ano todo, o tempo nosso dentro do tempo de Deus. Temos mais ainda um assunto para o próximo encontro a respeito de liturgia para terminarmos essa parte. E depois, aí sim nós vamos começar sacramento por sacramento a partir do batismo, os detalhes e o que é específico de cada um. Continue, portanto, sempre com a gente, conosco, sequencialmente nessas reflexões para maior crescimento da fé. É isso que Deus quer de nós. Portanto, fique sempre com Ele. Deus te abençoe.